Bom dia, pessoal. Opa, tá bem alto. Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer ter cada um de vocês aqui hoje. A gente fica muito feliz com a possibilidade de realizar esse seminário. O seminário sempre é um momento para provocação, a gente, espero eu, né, a gente sair daqui mais instigado em relação ao tema. Apesar de um tema antigo, não é um tema trivial, toda vez que se coloca ele na sala, gera-se desconfortos. Eu acho que a ideia é um pouco essa também, né? A gente não tem como falar de desigualdades sem gerar desconforto. E eu começo a minha fala aqui um pouco tentando responder essa pergunta, que a gente às vezes responde ela pouco no nosso dia a dia. Por que a gente enfrenta desigualdades socioeconômicas? Por que de fato a gente tem que olhar para isso? Todo mundo sempre concorda, tem que reduzir desigualdade de gênero, étnico-racial, regional, mas por que a gente tem que fazer isso? Não é todo mundo que está na sala que sempre vai concordar com a necessidade de reduzir-se isso. A gente que vai falar que a desigualdade, seja qual a intensidade dela, é algo natural, que não deva ser enfrentado. Eu acredito que não, acho que grande parte das pessoas que estão aqui acreditam que não. Não é que a gente vai ter uma igualdade absoluta, mas parece que existe um nível de desigualdade que gera turbulência, torna a dimensão da vida prática cotidiana talvez até inviável. Então eu vou trazer aqui 4 pontos que eu já trabalhei em outros contextos que eu tive a oportunidade de refletir sobre o tema. Mas um primeiro ponto que leva a gente a ter que enfrentar desigualdades passa pela esfera ética. A desigualdade, a depender do nível em que ela se apresenta, seja na esfera racial, de gênero, regional, ela é eticamente inaceitável. Porque se a gente é igualmente humano, por que a gente se revela socioeconomicamente desigual? Esse é um primeiro ponto de reflexão. Aqui eu trago um segundo ponto, que é insuportabilidade coletiva de um nível elevado de desigualdade. Então você está andando aqui, senta num restaurante na Asa Sul ou na Asa Norte, depender do número de vezes que uma pessoa parar você para poder compra um negócio aqui, olha para mim, eu estou precisando disso. Não é só aquela pessoa que está na situação da base da pirâmide que fica incomodada em estar naquela situação. Quem está do outro lado ali comendo seu prato de 100, 125 reais também vai se sentir incomodado. Tem uma insuportabilidade prática da vida cotidiana e a desigualdade excessiva, ela provoca esses sentimentos de aversão à sociedade que a gente está criando, queira ou não, pode ser perturbadora. Um terceiro ponto que eu coloco, sou demais aí, é a instabilidade política. A gente tem, no contexto da pandemia, o caso recente de Mianmar, então teve um caso ali de instabilidade, um país que já vive um certo cenário de golpes militares, de guerra civil e afins, mas ali tinha um contexto em que a figura presidencial, ela num cenário de completa restrição, né, se dava ao luxo, alguns luxos que acabaram rebelando, disseminando sentimentos de ódio da população que se rebelou contra o centro de poder que ali existia. Então, cenários extremamente desiguais, eles são politicamente instáveis. A gente tem que ter isso em mente, né? Então, essa instabilidade ela pode culminar, inclusive, em processos de disputa que desestabilizam a ordem existente. E, por último, a desigualdade excessiva, ela promove vulnerabilidade existencial daqueles que estão na base da sociedade. Então, se um grupo é sistematicamente submetido a uma simetria de acesso a oportunidades, direitos, a própria existência daquele grupo passa a ser prejudicada. Vide Yanomamis no contexto da Amazônia brasileira. Então, aqui, como um resumo, as desigualdades socioeconômicas exacerbadas, elas podem trazer prejuízo à ordem, ao bem-estar e à continuidade dos arranjos de cooperação social. A gente pode entender uma política pública como um arranjo pactuado de cooperação social para resolver problemas que a gente na esfera individual não consegue resolver. Então você precisa de uma instância coordenadora para resolver com insumos, uma previsão de atividades, com norma, esses problemas coletivos pactuados, entendidos como problemas, você tem essas soluções. Mas se eventualmente você não percebe uma solução ou você percebe só um reforço dessas desigualdades, você pode ter uma suspeição da nossa capacidade de resolver os problemas a partir desse arranjo de cooperação previamente estruturado. Uma desconfiança do Estado, desconfiança dos políticos, uma criminalização da figura pública dos políticos. Isso vai começando a ganhar força. Se a gente não para olhar o problema que está na sala, a gente pode ter aquilo ali que eu estava falando anteriormente, se materializando, se manifestando de forma não desejada. Então, qual que é o papel da avaliação em toda essa história? Afinal de contas,
seminário se debruça sobre isso. A gente poderia entender que a avaliação, em toda a sua gama de possibilidades, métodos, metodologias e arranjos, ela tem uma capacidade inicial de lançar luz, até a estação da luz aí de forma provocativa, sobre as desigualdades, de modo a dimensioná-las, localizá-las e caracterizá-las. Então, isso pode ser visto como uma primeira viabilidade que a prática avaliativa nos traz. Um segundo é possibilitar a compreensão de efeitos, impactos, resultados de projetos políticos nos contextos sobre os quais atuam. Às vezes a gente acha que uma política pública, ela sempre vai ter um efeito progressivo, de redução de desigualdades, de assimetria. A gente sempre tem que lembrar que o Estado brasileiro ele foi um Estado colonial. Então foi um Estado que produzia políticas públicas regressivas, de forma consciente, refletida e pactuado pelo arranjo que ali estava. Se você voltasse 250 anos na história, a banca de representantes do Estado não seria uma banca como essa que aqui está presente. Seria pessoas portugueses que teriam uma estrutura ali posta para explorar recursos e enriquecer um outro contexto. A gente esquece que essas coisas não se mudam da noite para o dia, né? E às vezes você pode ter estruturas de dependência ainda postas que reforçam regressividades e acúmulo de capital, de riqueza por um grupo específico. Então você tem que prestar atenção nisso, tem que avaliar, tem que revisitar as políticas, tem que criticá-las. A gente não pode se apaixonar por políticas postas. Um terceiro ponto seria viabilizar uma aprendizagem conjunta envolvendo esses atores que estão ali em torno da política, são partes interessadas dessa política, de modo a reconfigurar as crenças sobre uma política e sua real efetividade. A efetividade ela não pode ser retórica, ela tem que ser estruturada baseada em evidência robusta. E muitas das vezes o que a gente tem é uma efetividade puramente retórica, é uma estética de efetividade, e você não apura ela de fato com toda a trama que a ciência nos coloca sobre a mesa. E um quarto e último ponto é a produção de um conhecimento contínuo, porque o contexto ele se altera. Uma política que hoje faz sentido, a gente pensa num abono salarial em um contexto de mercado de trabalho da década de 80, 90, chega no início dos anos 2000, é uma coisa. Você pensa um mercado de trabalho hoje é outra. Será que faz sentido ainda você manter essa política? Um Brasil rural da década de 70, a forma que se pensava a aposentadoria rural ali, era uma coisa. Agora, você pensar em 2020, é um outro Brasil. As políticas elas devem ser atualizadas mediante a atualização do contexto. Então, a ideia passa por avaliar para revisar esses acordos de cooperação social que a gente costuma chamar de políticas públicas. E isso deve ser feito de forma sistemática e reiterada. Aqui eu trago um quadro do Debré, o Tique de Barbier, ou Loja de Barbeiro, lá de 1821, me parece que a gente está andando hoje no centro do Rio de Janeiro. Mas o quadro aí tem quase mais de 200 anos. E o que ele retrata para a gente? Trabalhos manuais, ali as pessoas negras executando-os, e ali tem uma figura de uma pessoa portuguesa, que exprime muito além do que de portugueses, mas a dimensão da branquitude, não muito afeita aos trabalhos manuais. Acho que, às vezes, o contexto social ele é dinâmico para algumas coisas, para as outras nem tanto, né? Então é curioso que parece que a gente está vendo o quadro dos dias atuais, mas a gente tem que ter sempre em mente que políticas públicas elas podem ser regressivas ou se tornarem regressivas ao longo do tempo, dada a desatualização do contexto. E aqui eu trago um outro quadro de 1964 do Norman Rockwell, que é o problema que vive ao redor de nós, né? Uma menininha sendo levada ali por burocratas por ter, em tese, realizado algum problema na escola. Então, um quadro curioso, menina negra, os burocratas brancos e o S. Marshall. Se vocês derem um zoom ali, vai ver isso escrito no braço deles. Mas é importante a gente ter ideia que desigualdade é um conceito relacional e dinâmico. Então não adianta querer entender desigualdade olhando só para a população indígena, olhando só para a população negra. Você tem que estudar essa população em relação a quem está no topo da pirâmide. Você vai na ciência política, você tem uma área ali dedicada a estudar as elites. É uma coisa que às vezes não perpassa e não atravessa muito quem está discorrendo sobre desigualdades, até dentro do contexto dos movimentos sociais. Você tem que estudar relacionalmente o fenômeno, seja de distribuição de direitos, de riquezas, não adianta você olhar só para um grupo. Isso muda de tempos em tempos. Essa ideia de você querer essencializar quem estaria na base da pirâmide é uma besteira, né? Às vezes, o que é um cidadão negro aqui, o que sou eu aqui no Brasil, um jovem negro com piercing, às vezes com corte na sobrancelha, se eu estiver lá em Maputo, em Moçambique, eles vão achar que eu sou um mulato, filho de um casamento interracial de uma portuguesa com um moçambicano, de uma moçambicana com um português.
Então você tem diferenças contextuais, o mesmo sujeito, uma mesma subjetividade formada, depende de onde que eu sou alocado, eu sou percebido de uma forma completamente distinta. Então, às vezes, por querer procurar a essência e esquecer do contexto, pode ser uma grande besteira em toda essa história. E aí, quando a gente fala de tentar revisitar políticas públicas, promover justiça social, aqui a gente tem um desafio aqui de colocar algumas coisas sobre a balança, sobre o PIRES e equilibrá-las, que é como que a gente equaciona tudo isso que a gente está falando com um cenário de saúde fiscal num Brasil que cada vez mais as despesas obrigatórias pressionam as discricionárias, e um cenário que cada vez mais a gente está aqui expedindo créditos extraordinários para dar conta de enchente no Rio Grande do Sul e queimadas espalhadas por todo o Brasil. Então, como é que a gente equilibra tudo isso? Primeiro, a gente tem que entrar no debate desarmado e entender que não dá para garantir só um desses pontos aí. A gente vai ter que conseguir movimentar os três. E aí, cada um desses eixos vai ter que abrir mão um pouquinho de algumas das exigências para a gente conseguir o ótimo de Pareto nessa história toda. Talvez nem consiga ele, né? Que ele é difícil de ser, de fato, consolidado. Quais os objetos, foco desta avaliação para a gente conseguir tentar equilibrar esses três pilares que eu estava mencionando? A gente costuma olhar para isso aqui, né? Para o orçamento fiscal, 5,54 bilhões de reais, lei de orçamento aí anual, orçamentária anual. Só que, para além disso, tem uma coisa que eu vou trazer a provocação aqui nos 3,43 minutos que me restam ali, que é o orçamento de subsídios da União. A equipe do nosso querido Daniel, subsecretário, é responsável pela consolidação do orçamento dos subsídios da União. Então, você tem aí, a gente está pensando subsídios na perspectiva tributária, creditícia, financeira, o secretário Sérgio já falou um pouco disso, mas é algo que normalmente não é tão visitado nessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. É porque normalmente quando se fala em igualdade racial, equidade racial, você pensa no indivíduo, aí você vai atrás de políticas que atendem diretamente esse indivíduo, fica ali no clássico SUS, educação, desenvolvimento social e toda uma trama de, entre aspas, políticas públicas que atravessam a dinâmica do Estado, que não tem essa estética, às vezes ela é deixada de fora, né? Então, opa, esse negócio passa muito rápido aqui, velho. Então aqui a gente tem só um quadro do que significa isso, né? Em 2023, trabalho que o pessoal consolidou 5,96% do PIB, porque esses subsídios representavam no ano de 2023, 80% deles tributários. Só para ter uma noção de valores, a gente está falando de quase 700 bilhões de reais. E o Simples Nacional com quase 20% dessa gráfico de toda essa esfera dos subsídios. E aqui, 3 exemplos. O secretário Sérgio já mencionou algum desses, só trazer alguns gráficos para elucidar o que foi falado. Então, de avaliações que foram realizadas no âmbito do CEMAP, que apesar ainda de não serem sensíveis à perspectiva racial, elas já são sensíveis a essa discussão da desigualdade, de assimetria e de regressividade, é importante destacar. Então, o primeiro exemplo é a desoneração da cesta básica. Essa avaliação mostra como que a questão do consumo, né, na perspectiva da alimentação, pesa mais no bolso dos mais pobres. A gente está falando de 40% aí do que as famílias têm de recurso vai para essa dimensão, enquanto dos mais ricos isso representa 10%. E ali a gente tem o valor que o poder público deixou de arrecadar com essa estratégia que não observa o diferente peso que tem a desoneração da cesta básica, considerando as diferentes classes, né? A gente está falando de 34,7 bilhões, só por referência ali do ano de 2023, o gasto previsto com Bolsa Família foi de 175 bilhões. Aqui, o secretário Sérgio já mencionou também isenção do imposto de renda decorrente de doença grave ou acidente, questão da moléstia grave. E aí é importante destacar que quase 60%, a renda média ali dos beneficiários, ela é 57% maior em relação ao total dos declarantes do imposto de renda de pessoa física. Então, quem é beneficiado por isso está lá no topo da cadeia, né? Então, é uma questão a ser pensada. Será que a gente está focalizando adequadamente? E, possivelmente, se a gente conseguisse desagregar isso por raça, a gente veria, tem a hipótese que a gente tem, é que uma população branca que estaria concentrada ali naquele contexto. E, por último, aqui, tem essa questão da parcela da aposentadoria com isenção do recolhimento do imposto de renda sobre pessoa física, e a gente tem ali uma renda média de quem de fato é integralmente beneficiado por essa isenção da parcela. A gente está falando de uma renda média de R$ 9.183,
num cenário onde os aposentados brasileiros têm uma renda média, quem não está dentro do escopo desse benefício, de R$ 2.580. Então, será que esse é o foco que a gente tem que dar? E uma coisa que eu, nos últimos 5 segundos que eu tenho, né, eu espero que a gente, nessa fala que a gente está fazendo, no seminário que a gente está fazendo, a gente não saia como o Debré, que é o pintor que eu mencionei aqui, que teve centenas de quadros que não fizeram sucesso no contexto europeu quando ele levou para lá. E quando ele chega na Europa, o que é que eles pensam? O que é que eles esperam? Que ele pintasse a dimensão exótica, benquista, né, aquele indígena diferente, o negro. Olha que coisa legal, como eles convivem bem felizes, dançando e ainda não jogando futebol moderno, mas a nossa perspectiva seria essa aqui agora, né? Então ele termina ali o contexto da obra sem ter o sucesso, porque ele estava falando de questões indigestas. Então, falar de desigualdade é indigesto, mas eu espero que a gente, de fato, consiga lidar com o desconforto que isso gera na sala. Obrigado, pessoal.